Então, nós vamos começar hoje sem o vídeo por enquanto, porque a internet está com problema e a gente sempre começa com com um verso, com uma meditação. E hoje eu queria contar para vocês uma coisa que aconteceu. A Nair conheceu esse processo que eu estava vivendo aqui com a minha gatinha. Ela faleceu. E ontem, Hum, ela ficou na clínica alguns dias, voltou para casa, foi ótimo, que pôde ficar um pouquinho aqui com a gente e tudo. Mas ontem os remédios já não estavam funcionando, ela estava no oxigênio e teve que. O melhor foi fazer a eutanásia, porque ela já estava em sofrimento. Então, foi engraçado que hoje muita gente desmarcou meus atendimentos, acho que foi assim providencial para eu ficar, até a internet não está ajudando, para eu ficar quietinha assim, porque eu estou até de olho inchado, de tanto que chorei por causa dessa gatinha, que foi muito especial a vinda dela aqui para casa. Mas eu tenho outra parte que continua aqui, essa nunca teve um problema, nada de saúde, nunca precisou ir no veterinário. Uma vez eu chamei uma veterinária aqui só para ver se tá tudo bem, se não, realmente era assim mesmo, ela não tem nada. E realmente ela não tem nada, é uma bonachona, gorducha, e não, nunca teve, já tem, vai fazer 7 anos que está comigo. Nunca teve absolutamente nada. Essa, com 7 meses, já teve uma porção de coisas, mas é assim. É, e não arrependo nem um minuto de ter ficado com ela, era para ela voltar para a rua e eu não deixei ela voltar para a rua. A Yuki. E ela, então, agora foi para a Rua dos Gatinhos, lá no céu. É, eu nem posso falar muito, porque senão eu engasgo. Então, vamos fazer a nossa meditação, colocando os pés no chão, as mãos sobre as coxas, soltando os ombros, soltando a cabeça. A gente pode até rodar um pouco a cabeça, bem lentamente, para soltar o pescoço, que é onde mais a gente prende as tensões. E eu vou falando as partes do corpo e vocês vão imaginar que uma luz verdinha bem clara vai preenchendo esses lugares que eu falar. Então, imagine que essa luz vem do alto e preenche a sua testa, os olhos, as bochechas, nariz, a boca e o queixo. Toda a face está iluminada com esse verde translúcido e clarinho. A parte de trás da cabeça, o pescoço, e onde essa luz vai passando, vai amolecendo, relaxando, iluminando e protegendo. Os ombros, os braços, cotovelos, antebraços e mãos, tudo iluminado por esse verde claro. O peito, a barriga, as costas, lá do alto até a cintura. Na cintura, essa luz rodeia os quadris, as nádegas, vai relaxando por onde passa, as coxas, os joelhos, as pernas, tornozelos e pés. Somos agora feitas de luz. E essa luz brilha
se expande e nos torna leves e serenas. E vamos ouvir então um verso do Steiner. Homem, tu és a compactada imagem do mundo. Mundo, tu és a ampliada imagem do homem. Rudolf Steiner. E hoje, então, nós vamos trabalhar justamente com a cor que vai lá atrás, bem profunda, que é o violeta, que a gente pode falar que é esse, representa todo esse mundo atrás da luz, e essa cor bem viva, leve, serelepe, alegre, que é esse verde amarelo, representando esse pequeno, esse único, esse vivo que é o homem. Então, uma cor vai estar relacionada com a outra, e a gente viu que nesse trabalho com as complementares, né, sempre a gente teve esses dois aspectos, um mais caloroso, o outro mais frio, um mais luminoso, outro mais escuro, e trabalhamos com essas duas. Agora, nesse momento, a gente está fazendo a última cor atrás da luz, que é o violeta, e o último véuzinho de escuridão na frente da luz, que é o verde amarelo. Então, é bem contrastante mesmo, e o último par que nós vamos fazer, daqui a 15 dias, nesse ano, vai ser o verde e o vermelho, para a gente trabalhar um pouco um aspecto natalino, e eu trazer uma história de Natal, e a gente fechar o nosso ano com com esse, é, com esse olhar mais natalino, né? Com essa imagem. Então, vamos molhar nossa folha. Bem-vindo, Pedro. Eu estou aqui vou ligar, tentar ligar um pouquinho aqui. Gente, o mouse até some para ver se melhorou, mas eu acho que ainda continua bem lento, que está só rodando. Então, vamos fazer a nossa preparação, que é molhar o papel com o papel jornal na prancheta branca. A gente molha ele todo com a água, com o regador, com um potinho, né? Apareceu um pouco, vamos ver se dá para mostrar o que eu estou fazendo aqui. Mas eu acho que vai ficar só mais lento se eu deixar a imagem. Então, eu molhei, passei a mão de leve, virei a folha e tornei passar a mão alisando agora, tirando as ruguinhas. E pode ser que fique um pouco de excesso de água. Eu jogo no potinho, que eu vou usar para lavar os pincéis. Deixo escorrer. E pego o paninho para tirar o excesso da água.
Então, esse é o nosso primeiro passo que nós temos feito das últimas vezes. E com isso a gente tem um papel pregado. Na prancha. E pronto para pintar. Deixa eu ver se vai ficar visível para vocês. Às vezes uma bolinha de ar ainda aparece. A gente pode tirar com aquele pincel largo, aquela trincha, né, que a gente compra em loja de material de construção. Deixa eu ver se teve mais gente pedindo. Ah, Vera. Estou avisando as pessoas aqui do grupo que está lenta a conexão, mas estamos no ar. Tem gente que não conseguiu entrar, deve ser porque nem apareceu aqui para mim. Então, vou deixar. Então, vamos colocar um pouquinho de água também, pelo menos em 2 potinhos, para ficar um para cada cor que a gente vai começar a usar. Então, essa cor, o verde e amarelo, deixa eu ver se eu consigo pôr a minha imagem grande, e eu acho que... que fica mais fácil, mas não fica, não. Então, o verde e amarelo é essa cor do broto, bem amareladinha. É um amarelo misturado com um pouquinho de verde. A cor desse meu copo que eu bebi água aí agora. E eu estou tentando mostrar aqui o potinho, mas não sei se vocês vão conseguir ver exatamente a cor. Eu tenho ela também pintada já no papelzinho. Então, a gente tem 2 tons. Um é o Sap Green, que a Malena até tem aí, se ela puder mostrar o tubinho dela, que é esse tom primeiro aqui do alto, mais escuro, que ele é a sombra desse tom de baixo, que é o verde amarelo. Então, não dá para ver muito bem. Eu pus... Quando eu vejo a minha imagem, eu já fiz um gesto há muito tempo, então estou vendo que eu pus tudo virado lá, longe do... Agora eu pus mais perto, ó. Então, o Sap Green é esse tom mais escuro, faz uma sombra desse verde amarelo, que é bem um amarelinho só sujo de Veridian. Então, quem não tem essa cor, que é uma cor difícil mesmo de achar nas tintas aqui do Brasil, não tem na Winsor & Newton, a Cotman, na Artistic também eu tenho dúvidas se tem na Winsor & Newton, mas tem na Schmincke, ele chama verde. Põe o seu microfone, Anaí, você está falando e o microfone está fechado. Tem o verde amarelo, que é chamado de verde papagaio ou verde primavera. Como é que chama esse seu aí, Anaí?
Ele chama-se Yellow Green, da Yes. Pentel, que é uma tinta bem simples, né? Pois E é, eles essa chamam-se tinta Yellow tem. Olha que legal. A Pentel, não é? Pentel, em Pois é. bisnaga. É, é esse, Yellow Green. é o Yellow Green. Tem algumas marcas que têm essa Yellow Green. E tem algumas marcas que nem tem essa cor, mas é fácil da gente fazer. Então, quem não tem essa cor vai misturar o amarelo com um pouquinho de verídia. E pode ser o amarelo limão ou o amarelo cádmio. Todos dois dão um bom verde amarelo. Então, a gente dissolve um pouquinho que está aqui. Daqui a pouco, ó, vai aparecer. Tá vendo? Ó? Então, se eu pego o amarelo e misturo com um pouquinho, meu amarelo está parecendo sujo, mas é porque ele está concentrado, tá seco. E pego um pouquinho de verídia, eu consigo fazer um excelente verde-amarelo, que é esse tom que eu tenho aqui. Ó, agora já está ficando mais perto o que eu estou falando do que eu estou mostrando. Eu acho que daqui a pouco vai alinhar essa internet. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é fazer realmente essa cor, deixá-la pronta um pouco mais forte. E o segundo passo é diluir o violeta e deixá-lo também pronto um pouco mais forte. Porque a gente vai usar todas as duas cores a princípio, um pouco mais diluídas, e depois vamos fortalecendo um pouco mais. Vou pegar meu repelente aqui, porque essa hora os pernilongos. Cadê meu repelente? Pronto. Então, feitas as duas cores, vocês me avisam. A gente vai começar usando 2 pincéis largos, iguais. Os meus aqui são 2 tamanho 20. Parece até que um é 22, mas não é não. E vocês vão ver que interessante que é o exercício de hoje. Sempre para misturar a tinta e fazer a combinação, fazer a tinta pronta, é bom usar um pincel mais fino, né? Ele mistura e não fica a tinta toda no pincel. E pode ser que eu descubra o que é que está fazendo essa internet ficar lenta. Eu estava com uma coisa, vendo um vídeo preparando a aula, Malena. Estava vendo já as minhas aulas, preparando os vídeos das aulas que eu vou depois colocar né, para venda sobre as cores. E eu acho que ele está rodando junto. Por isso que deve estar. Será que é isso? Também não sei. Não consigo voltar lá. Está tão lento que eu vou sair daqui e não saio. Enfim, deixa quieto, vamos assim mesmo. Então, a gente está com o verde pronto, com o roxo pronto, e a gente vai fazer, então,
com verde mais clarinho, começar com os 2 pincéis que mergulham nesse verde. Ai, tem uma pessoa me ligando. Ei, Vera, não estou conseguindo. Eu já. Ah, uai, engraçado. As meninas já entraram aqui, eu já estou dando aula, então eu vou. Será que eu pus o link errado no grupo? Tá, eu vou tentar aqui. Peraí. Um beijo, querida. Tchau. Tá, vou pedir. Sempre é o que está lá no cabeçalho do Encontros Quinzenais de Arte, tá? Vê se você acha ele lá, porque eu já estou aqui no meio da aula. Se você não entrar, você me chama aqui de novo. Tchau. Desculpa, gente. É porque essa pessoa sempre gosta de fazer e ela diz ela que o link que eu mandei era o da aula passada. Ela estava assistindo a aula que já tinha sido feita. Então, eu posso ter cometido esse engano mesmo. Então, olha só, a gente vai começar com 2 pincéis que vão vir de fora para dentro, aqui embaixo, se unir no meio e crescer um pouquinho. Volta lá, junta e cresce um pouquinho. Vem aqui embaixo, junta no meio e cresce um pouquinho. E assim a gente vai fazer o início de uma plantinha que vai surgir a partir dessa grama, desse chão, tá aqui todo verde. E aí a gente sobe um pouquinho e começa a fazer uma folhinha. Vem de novo, sobe mais um pouquinho, uma folha menor. Vem de novo, engorda e cresce essa folha de baixo, sempre fazendo os movimentos simétricos das duas lateralmente nos 2 pincéis. Então, vem. E aí, o que a gente está construindo é uma planta que vai ter folhas grandes, médias, e, por fim, lá no alto, 2 brotinhos, ou que vai ser depois uma sépala, para ser uma flor, como a gente quiser. Então, volta lá, faz um pouquinho do lado esse chão e amplia essas folhas. Então, olha que interessante, a gente está pintando no crescimento. A Vera entrou. Crescendo como uma planta cresce. Primeiro um caule, depois uma folha de um lado, uma folha de outro. Depois sobe de novo, faz mais 2 folhinhas um pouco menores. Aí essas primeiras folhas vão crescer, a gente vai fazê-las ficar gordinhas, com a pontinha lá mais pontudinha. Sobe de novo e a folhinha média também cresce um pouquinho, mas cresce menos do que a primeira. E aí a gente vai vendo que faz essa sequência de folhas que vão ficando
maiores, médias e pequenininhas, como se fosse mesmo o crescimento de uma planta. Aí a gente vai, lava um pouquinho o pincel e vai trabalhar um pouquinho a outra cor. Lava bem, tá, gente? Porque custa sair esse verde, que é bem vivo. Aí a gente vai pegar o roxo. Só que o roxo a gente vai fazer ele bem clarinho. E a gente faz a mistura do roxo aqui na mesa ou no potinho a cor mais clara. Ô, Vera, desculpa, eu devo ter colocado mesmo o link. Eu peguei o link que estava lá em cima, mas provavelmente foi o link que eu mandei para alguém da última aula. Você É, desculpa. desculpada, fiquei lá meia hora assistindo gravação Oh, da gente. outra aula. E aí, e depois foi que eu percebi, está tudo lento aqui hoje, então eu estou falando, a minha imagem ainda não está atrasada. Enfim, Uhum. vamos fazendo do jeito que dá. E aí, Depois eu faço pela gravação, porque agora eu já perdi bastante, né? não, a gente só começou um pouquinho com verde e amarelo. Você já se conhece essa cor, você sabe qual é esse verde e amarelo. A gente fez aquele exercício dos dois pincéis que vem de fora e cresce a planta por dentro, indo para fora. E agora a gente está fazendo a atmosfera de fora, que vem de fora e chega dentro. Chega até pertinho da planta e faz o contorno dessa planta. Então, esse que vem de fora, esse violeta, ele vai definir melhor, ele vai ser bem atmosférico, bem soltinho. A gente vai fazendo várias vezes até acabar a tinta do pincel, lá de fora até aqui dentro. E a gente pode aqui no chão até entrar um pouquinho com ele, também de fora para dentro, para dar um tom diferente aqui para o chão. A gente volta a pegar. Tem que ser um pouquinho mais claro, está bem forte. Escorre na beiradinha do potinho. E vem, primeiro trazendo só na beiradinha, depois quando tiver menos tinta no pincel, aí a gente chega até pertinho da planta que a gente fez. E aí é legal que a gente pode dar a forma dessa planta mais definida. Então, esse verde amarelo, ele é uma cor mais luminosa. A gente até pode usar como luz. Mas hoje a gente está usando como uma plantinha, porque ele, na qualidade de leveza e broto e vida nova que essa cor traz. Então, ela tem essas qualidades que a gente pode usar. Aí a gente vai subindo com o violeta mais leve, mais claro. E quando tiver com pouquinha tinta, a gente chega perto da plantinha. Estão reparando que o movimento desse violeta é um movimento côncavo. Vem de fora para dentro e faz esse movimento côncavo e para na plantinha. A gente vai fazendo
sem deixar as linhas aparecerem. Se vocês repararem, vai ficar uma atmosfera violeta que vai ficando clarinha lá em cima, bem clarinha. Aqui em cima, esse côncavo é mais alto. E é muito legal fazer com 2 pincéis, porque a gente trabalha outro hemisfério do cérebro. Trabalha esse encontro, essa sinapse dos hemisférios. As crianças adoram esse exercício. Teve um semana passada que me falou: Simone, mas eu não sou ambidestro para fazer esse exercício. Eu trabalho só com a direita, a esquerda não sabe. E a gente também é assim. Se a gente é destro, né? A esquerda é meio boba, mas é ótimo exercitar quando a gente faz simultaneamente, de leve, trazendo lá de fora até a beirada da plantinha e completando o desenho dessa plantinha com violeta de fundo. A gente vai colocando um pouquinho mais de água para fazer a parte lá do alto, que vai ser mais luminosa, mais clara, né? O violeta vai ser mais claro. E o violeta aqui embaixo vai ser esse violeta mais, um pouquinho menos claro, mas ele vai ter a função, e é muito legal que ele já aparece, quando a gente faz um verde e amarelo bem vivo, ele já aparece no papel. Eu fiquei aqui entretida com as coisas de internet, esqueci de falar isso para vocês. Não sei se vocês repararam no papel de vocês. Logo que a gente acaba de desenhar, de pintar esse verde amarelo, e vai dando essa forma nele, o papel em volta, que está molhado, já adquire a cor violácea. E por isso a gente já pode pintar. E aí, a gente vai crescendo esse fundo, sempre com os 2 pincéis. Primeiro na beiradinha, e aí quando a tinta está acabando, a gente entra com ele mais para dentro e deixa próximo do alto dessa plantinha. A gente pode trocar de vez em quando, porque às vezes tem um pincel que carrega mais tinta que o outro. Próximo do alto aqui dessa plantinha, a gente pode deixar um espaço em branco, que vai ser onde pode surgir uma flor, ou a gente definir melhor um broto. A própria pintura vai nos dizendo o que vai aparecer. E é com o restinho da tinta violeta, a gente põe um pouquinho mais de água e vem preenchendo esse fundo. Vai ficar quase branco lá no alto e vai ficar um espaço em branco aqui no alto dessa plantinha. Então, eu vou mostrar aqui, nessa parte, onde, deixa eu chegar um pouquinho mais perto, talvez vocês vejam melhor. Então, nessa parte mais clara, a gente vai ver algo que vai surgir aqui como uma flor.
nessa parte do alto, a gente pode deixar só o fundo violeta mais clarinho, mais aguado, mais diluído. E aí a gente repete o verde, trazendo um aspecto, por exemplo, quem tem o Sap Green, pode trabalhar um pouquinho, algum tom, com um pincel um pouco mais fino, não tanto, tá, gente? Assim, ó, mais ou menos número 16 ou 18. A gente pode pegar um verde um pouquinho mais escuro, ou a sombra do verde amarelo, que é o Sap Green, e trabalhar um pouquinho do caule, um pouquinho da folha. Trazendo um movimento para esses verdes. Como se fosse a sombrinha da folha. Deixa um lado mais brilhante da folha, um lado mais opaco, mais verde. Esse caule também pode entrar. Vou pôr um pouquinho mais perto para vocês verem. Esse caule também pode entrar um pouquinho mais no chão, não assim acima, em cima desse verde que a gente já colocou embaixo, mas entrando, né? Então, o verde está aqui, termina aqui, o caule da plantinha termina aqui embaixo. Um pouquinho mais, para não ficar simplesmente em cima do chão assim, né? Quando a gente põe um pouquinho à frente, a gente faz uma perspectiva um pouquinho melhor. E aqui, então, a gente trabalha um pouquinho mais o verde, pode misturar alguns verdes aqui nesse chão. Quando a gente mistura o violeta, dá um tom meio amarronzado. A gente pode trabalhar, fazer esse tom mais... Né? Sempre que vocês repararam isso das outras vezes? Sempre que a gente faz um pouco da mistura das duas cores opostas, a gente tem uma cor terciária, que no caso aqui vai ser um amarronzado, e aqui eu pus um pouquinho mais do verde escuro, então vai ficar um marrom meio esverdeado. E aqui nessa parte do alto, que ficou mais clara, eu posso tanto vir com o violeta na contraforma e trazer essa flor mais definida, quanto eu posso pegar uma outra cor. Peguei aqui o magenta, ou um vermelho, ou um amarelo. O amarelo fica muito a mesma cor. Pode ser a cor que vocês quiserem e a gente pode trabalhar essas sépalas que vão se abrir para pétalas. Podem ser um pouquinho mais claras, um pouquinho mais escuras, as que estão na frente. A gente pode fazer 2 camadas de pétalas, uma mais clara que vai lá para trás, uma mais escura que está aqui bem iluminada na frente. E esse exercício a gente pode, inclusive, trabalhar
trabalhar como um exercício de observação. Se eu tenho uma flor próxima, né, eu posso observar como são as pétalas, como o verde das sépalas se une a essas pétalas. E eu posso fazer um exercício de observação bem rico para trabalhar com mais detalhes dessa flor. Então, deixo um pouquinho, se ela está um pouco molhada, eu volto para o violeta. Eu posso trabalhar o violeta com um pincel só agora, para definir melhor. Ele vem aqui no cantinho, ele se mistura no verde, depois aqui perto ele para. É sempre bom vir de fora, gente, para a gente dar esse aspecto desse grande ambiente que está por trás e que acalma esse verde vivo, falante, leve, que é muita luz, que é muita forma, que é muito vivo. Então, esse violeta lá do fundo, ele vai vir acalmar. Então, quanto mais plana e profunda for essa camada de violeta, que é mais escuro aqui embaixo, nas laterais, e vai ficando mais clara à medida que sobe. Então, quanto mais a gente fizer essa camada inteira, única, suave, sem que a gente veja as linhas, melhor. Tem mais relação com essa cor violeta. Se a gente vai pintar o violeta sozinho, em outro exercício, a gente, inclusive, nem vai fazer ele assim tão côncavo. Ele já é uma cor que tem um movimento quase horizontal, quase incerto, assim. A gente pode fazer como a gente fez o índigo na semana passada, que é com movimentos ondulantes. Mas nesse exercício, ele está ali mais escuro na lateral, mais escuro embaixo. Ele está aqui como um grande mundo atrás da luz aqui que está fazendo o contrapeso a esse verde. Esse verde, gente, ele é muito usado para trazer mesmo leveza, alegrar, trazer, acordar um pouco, mas acordar com vida, não só com luz, pensamento. Ele atua também no nosso sentir esse verde amarelo, não só na cabeça. E ele é muito bom para isso, para tirar do peso, tirar da mesmice, porque essas folhinhas, esse crescimento da planta, eu posso fazer, por exemplo, uma folhinha que se desprendeu, então vou pegar aqui até outro pincel e fazer uma característica bem legal desse verde amarelo, que é isso das folhinhas se desprenderem ao vento. Ele tem a ver com o ar, ele tem a ver com o alto. Então, tem um exercício que a gente faz esses pedacinhos, essas folhinhas voando ao vento. Essas folhinhas podem parecer também borboletas ou algo esvoaçante. Então, eu posso ter uma folhinha que saiu do lado de cá, ou isso virar
uma borboleta que está aqui nessa flor. E quando eu vier de novo com violeta, eu posso definir melhor que ficou uma folha maior, que saiu e voou, e ali em cima uma borboleta. Do lado de cá eu posso fazer uma outra folhinha menor que está voando. Então, essa leveza dessa cor é muito boa de trabalhar com as pessoas quando a gente precisa tirá-las um pouco da mesmice, trazer leveza, trazer fluidez, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente traz essa cor que é muito próxima da luz, e a gente acende muito, né? A gente vai precisar de um movimento polar, que é o movimento de uma cor quentinha, que abraça, que faz o inverso, que é o violeta. O violeta vai fazer esse fundo como pele, e o verde e amarelo, esse movimento alegre, incessante e brincalhão. Então, eu volto com o violeta, faço ele mais escuro na beirada, vai chegando lá em cima, ele vai morrendo um pouquinho a cor, vai chegando aqui no meio também, essa cor vai diminuindo, e é muito interessante que vocês podem fazer várias vezes, tendo camadas que vão ficando, dando esse degradê cada vez mais facilmente. Então, só quando chegar aqui dentro, só quando já tiver com pouca tinta é que eu chego aqui dentro. Eu faço o gordinho de uma folha, o gordinho da outra. Posso entrar um pouquinho em cima do verde, fazendo um pouco de sombra. Então, a gente pode ir melhorando e trabalhando esse exercício a cada vez. Então, essa folha que está voando, ela pode ficar sobre, passar um pouquinho do violeta em cima dela, para ela ficar mais lá longe. Então, por exemplo, isso aqui foi uma folha que está voando e misturada com o fundo. Essa aqui menorzinha, eu já não passei o violeta em cima. Eu passei o violeta marcando do lado para que ela aparecesse mais viva. E o violeta também pode vir marcando aqui o desenho da flor e da borboleta. Então, é um violeta, lá em cima é um violeta que está mais claro. E tudo que a gente faz perto da luz
fica mais desenhado, mais definido, fica mais claro, né? Claro, assim, definido. Tudo que a gente faz aqui embaixo fica mais misturado. Então, o chão aqui fica sem definição. O chão aqui é meio verde, meio violeta, meio misturado. As pétalas aqui em cima dessa flor vão ficar mais definidas pelo violeta, mas um violeta clarinho. E a gente pode definir, inclusive, deixando o branco. Fazendo a contraforma. E essa luz aqui em cima vai ser um violeta bem clarinho. Ou até eu posso vir e colocar um pouquinho do verde verídio. Aqui embaixo, uma hora ou outra, o violeta passa em cima do verde, criando essas sombras. Aqui em cima, o violeta para e forma a cor. E a gente vai trabalhando esses detalhes. Então, Malena, olha aqui. No meu caso, tem uma borboletinha de um lado, tem a flor que termina mais clara, tem outras folhinhas voando, e embaixo as folhas podem ter o sombreado do violeta sobre o verde. Então, isso a gente pode ir trabalhando primeiro só esses gestos amplos, tanto do verde que sobe e faz a folha, sobe mais, faz outra folha, quanto depois o do violeta que vem e fecha, definindo a folha, clareando, né? Aí podemos voltar lá no rosa ou no vermelho, para a gente definir um pouco mais algumas partes. Esse exercício é bom, que a gente pode ir fazendo camadas, né? Pode até deixar para uma outra vez. Quando seca, a gente faz, molha de novo atrás e vem trabalhando outro véu com as mesmas cores. Quando a gente pinta verde e amarelo, isso também no curso ficou bem claro, assim. É uma cor que a gente pinta rápido, porque ela é leve, ela forma logo, a gente pode até fazer vários véuzinhos de verde e amarelo, dando folhas, borboletas, passarinhos diferentes, mas logo quando a gente trabalha com a complementar, ela já mostra o que está principal aqui. Eu gosto de trazer um pouquinho da luz verídia lá em cima. Não precisa, mas se a gente tiver o verídia aí à mão,
é bom as misturas do Veridian com o violeta, dão um pouco os tons azulados. E o Veridian pode parar justamente na ponta da flor. Então faz bem clarinho, só mesmo. Para trazer um brilho lá no alto. E essa mistura com violeta que dá um tom azulado. Bem bonito. Então, esse é um exercício cheio de tons. As duas cores principais são o verde e amarelo e o violeta. Mas a gente pode trazer mais cores, mais qualidades. Escurecer um pouquinho mais aqui embaixo. Vem com o pincel molhado e chega perto da plantinha, quando ele já estiver quase sem tinta. É muito comum a gente fazer esse trabalho e ele ficar mais para um lado do que para o outro, porque a gente trabalha com as duas mãos, né? E uma mão sempre empurra mais para um lado, sempre carrega mais para uma lateral. Então, o meu ficou mais para o lado esquerdo aqui do papel. Eu vou lá no cantinho de novo. Deixo o cantinho mais escuro para dar esse degradê, é muito importante para dar profundidade. Em algum momento eu posso vir com o violeta um pouquinho mais nítido, mas não o tempo todo. Essa nitidez pode marcar um pouquinho assim a pontinha de uma folha, um lado do caule. A gente pode, a folhinha, né, ela se liga ao caule só com o cabinho, só com uma pontinha. Então, a gente pode entrar um pouco com o violeta aqui, perto do caule, e deixar só uma pontinha de verde. Diminuir também um pouquinho do tamanho, da largura do caule, né? Porque às vezes a gente faz ele muito largo por causa do pincel. E aí, lembrando, aqui embaixo, a gente sempre faz com menos nitidez. E lá em cima, à medida que vai chegando perto da luz, o que que a luz traz? A luz traz a forma, traz mais clareza. Com as formas, inclusive do verde e amarelo, mais lá em cima, podem ter um pouquinho mais de nitidez.
E essas duas cores são tão interessantes, porque elas são esvoaçantes. O verde e amarelo, claro, tem essa qualidade, né? A época dos cretenses não é uma época cultural em si, mas é uma transição da época cultural do Egito para a Grécia. E aí, uma das qualidades dos cretenses é eles serem flexíveis e acrobáticos. Então, essa cor verde e amarelo tem essa leveza, essa maleabilidade, a gente pode fazer várias coisas com ela, sempre trazendo essa leveza. E o violeta, nesse exercício, é um violeta também aéreo, caloroso, mas aéreo, fazendo esse espaço atrás, que faz como se fosse um acolhimento para esse verde. Então, em alguns momentos eu trago mais definição, em outros eu deixo esse ar aparecer, como aqui em cima, perto da flor. Deixo uma parte em branco nessa flor. Misturo o verídio com esse violeta. E aí a gente pode ter muitos claros e escuros. A minha borboleta ficou um pouquinho mais definida lá em cima. Um cantinho ou outro do caule, da união do caule com a folha. Eu posso fazer algumas sombras nas pétalas da flor, também com violeta, escurecendo assim entre uma pétala e outra, mas o ideal é a gente trazer a cor mais do vermelho, do rosa, mais para frente. Então, o fato também de não ficar muito definido onde que está a folha, onde que está a borboleta, onde que está o fundo, faz com que esse verde tenha esse movimento assim incessante. Eu pintei uma folhinha numa posição, eu posso pintar uma parecida um pouquinho mais para cá, para mostrar como se fosse mesmo esse movimento dela. Aí uma fica sobre o violeta, outra fica separadinha, só verdinha e amarela. Então, a gente pode brincar com essas formas que não vão nem ficar muito definidas. Ah, isso aqui é folha, isso é passarinho, isso é asa, ou é uma folha que está em movimento, ou é uma borboleta. Então, a gente pode brincar com isso. Agora, é muito interessante, porque o verde e amarelo, por ser muito luz, ele faz a gente ficar lá no desenhozinho, no contorno, na forminha bem durinha. E o violeta vem e apaga um pouco a forma. Aí a gente volta lá e quer fazer a folha com a pontinha, ou quer fazer a borboleta bem definida. Aí vem o violeta e mostra de um lado, mas dissolve do outro. Então, essas duas fazem essa combinação, essa complementariedade aí, né? E aquele exercício que está ali atrás
no quadro também é um exercício de verde, amarelo e violeta, que em vez de nascer, em vez da gente começar aqui fazendo nascer a planta, né, com o primeiro brotinho, com o caule que cresce e faz outra folha, com o que cresce mais um pouquinho, a gente já faz as folhinhas voando aqui em cima, e depois vem com o chão mais no Bansiena, e do chão a gente sobe um caule, que é um tronco, na verdade, que vai se juntar com aquelas folhinhas lá no alto e vai fazer uma árvore. Então, esse é um outro exercício que também a gente pode fazer com 2 pincéis, né? E vem com fundo violeta mais atrás. Então, gente, eu queria ver o que vocês fizeram, quem fez. Acho que só a Malena aí que conseguiu ir nessa internet devagar aqui. Manda uma foto do que você fez, Malena. Pedro, se você tiver feito também. Ah, o Pedro já mandou. Eu mandei, mas aí já fui avançando aqui mais um pouquinho. Ai, que lindo! Muito bom, Pedro. Você pode alargar um pouco aqui o chão embaixo. Eu não sei se você cortou na hora de fotografar, que tá só um. Não, contei não, tá curtinho mesmo. Ah, pode fazer, tá vendo? Ó, o meu tem assim uns 4 dedos de Sim, chão. Então pode fazer isso que vai ficar legal. Mas você fez com uma um simetria. verde no caso, né? Malena, como que tá luminoso o seu? Olha, então tá muito bom. Você fez lá a borboletinha, que ficou fofa lá em cima, Malena. E dissolve um pouquinho para não deixar o desenho tão sequinho, o desenho da flor, tá? Uma hora ela fica mais forte, outra hora ela dissolve um pouquinho. E aí, esse verde mais escuro que você colocou aqui, ele pode misturar também, se misturar um pouco com o violeta, para não ficar assim, o verde no meio, o verde e amarelo fora e o violeta delimitando toda a folha. O violeta aqui, ó, por exemplo, eu fiz delimitando, vou fotografar, que dá para ver um pouco melhor. É bom ele misturar um pouco com verde e amarelo embaixo. Deixa eu pegar aqui. Então, eu vou pôr o grupo aí também. E aí, em alguns momentos, esse violeta se mistura com o caule ou com a folha para dar esse sombreado e não ficar assim, como se em todo lugar ele fechasse a folha inteira. Ele precisa, em alguns momentos, até fazer isso mais. Em alguns momentos, ele faz a sombra lá dentro da folha, dentro do caule, e não deixa tudo muito definido. Aqui no meio, eu defini um pouquinho mais, para fazer essa separaçãozinha assim da folha com o caule, mas não precisa definir todas as folhas de todos os lados. Posso definir assim, um pouquinho de um lado e do outro lado eu não defino tanto.
Então, defino na pontinha e aqui embaixo eu não defino tanto, né? Então, a gente pode brincar um pouco com isso. Não fazer definido o tempo inteiro em todos os lugares. Eu posso entrar com sombra em violeta dentro da planta, sem deixar a beiradinha verde. É muito bom que vocês fizeram. Pedro, depois se você tiver desse pincel mais largo, que o seu tá bem cheio de bolinha, né? Esse pincelzinho aqui mais, né, do tira-bolhas, é bom a gente... Eu tô até com ele aqui, desde da última vez que você... Que ótimo! Isso! Aí eu fui pincelando, só que quando eu fui pincelando com um pincel menor, Tá. aí Se parece que... tiver cerdas muito durinhas, ele pode arranhar o papel. Então, Sim. faz mais de leve. Esse meu aqui tem cerda artificial, é cerda bem macia, sabe? Então, eu consigo passar, ele é bem maleável. O pincel que tem a cerda assim, um pouquinho mais descabelada, assim, ele é um pouco mais duro, às vezes ele arranha o papel. Aí você vê que tanto que... Ele é durinho mesmo. Mas dá para tirar as bolhas. E as bolhas também, gente, se tá muito, a gente pode de novo pôr o paninho e empurrar as bolhas para fora, tá? Então, a gente pode usar esses minutinhos para fazer mais algum detalhe ou dissolver algum detalhe. É isso que é interessante, Malena, nessa dupla, o verde e amarelo, ele é mais definido. E o violeta, ele vem dissolvendo. Então, é bom a gente brincar com as duas coisas. Nem todos os lugares vão ser definidos, nem todos os lugares vão ser dissolvidos. Mas mais longe da luz, a gente pode ter menos lugares definidos, mais dissolvidos, e mais perto da luz, a gente pode ter alguns pontos bem marcados pelo violeta ou pelo verde e amarelo, que são os pontos de forma, né? A forma aparece mais na luz. Mas vocês dois fizeram um degradê muito bonito do violeta no fundo, né? Para dar essa ideia de mais substância aqui, mais calor aqui embaixo, e por isso fica mais obnubilado, e mais frescor e clareza em cima, por isso fica um pouquinho mais definido. Mas se eu faço uma borboleta que está bem definida no verde e amarelo e com roxo, uma outra eu posso passar roxo por cima dela e ela ficar escondida na névoa lá mais atrás. É isso que cria, gente, os planos, que cria frente e trás, que cria dissolução e concentração, e isso dá maior proximidade ou maior distância, porque todo esse trabalho que a gente faz dentro dessa metodologia é para a gente criar espaço interno, criar espaço entre uma cor e outra, criar espaço na pintura que a gente faz, dando uma atmosfera que a gente percebe assim, nossa, essa está lá atrás, nossa, a luz está aqui mais perto, nossa, tem uma cor ainda que está mais perto. Então, são esses
movimentos que vão dando nuances diferentes, que vão dando planos diferentes, que abrem o nosso espaço interno. Por isso que é tão interessante e tão terapêutico, né, um trabalho dessa forma. Então, aqui, quando a gente perceber que ficou tudo no mesmo plano, a gente afunda mais ou traz mais escuridão para o violeta lá atrás. Ele vai lá para trás. Essa escuridão pode fazer uma névoa na parte de baixo do trabalho. Quando aí a gente vem e define mais em cima com a luz. Então, isso já cria uma distância, um espaço entre um e outro, entre o que está atrás, o que está na luz e o que está na frente da luz. Esse vermelhinho, rosado que a gente pôs, ele vem para frente também, igual o verde e amarelo. Então, esse é o nosso exercício e o nosso desafio dentro dessa metodologia. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? É um exercício que a gente acaba um pouco mais rápido mesmo esse. Ô, Simone, eu não entendi o que você falou no momento sobre a mariposa, como que tinha que colocar o color por trás, ou algo assim. Eu não entendi direito. Eu posso defini-la um pouco mais. Deixa eu ver se vai dar para você ver quando a imagem aparecer mais de perto. Isso. Eu posso defini-la um pouco mais quando eu vier com o violeta. O violeta aqui, ele é mais claro, mas ele define mais. O violeta aqui é mais escuro, mas ele deve dissolver mais. Passar por cima do verde, não deixar o verde tão recortado. Então, aqui, quando eu, mesmo com o violeta claro, eu posso definir com verde mais vivo ou com violeta mais definido. Então, ela pula para frente. Essa outra, que pode ser uma borboleta, uma mariposa, né, como você disse, ou uma folhinha uma folha maior que está voando, eu passei um pouco violeta por cima. Então, ela tem uma camada de atmosfera sobre ela. Então, ela está mais no fundo. Essa aqui não tem a camada de atmosfera por cima, ela está definida e pula para frente. A outra, ela nem tem uma forma definida, porque ela está toda obnubilada pelo calor do violeta. Era isso que você estava na dúvida? Sim. Pois é, a mesma coisa uma folha ou outra. Então, essa folha da plantinha aqui está mais definida, eu vim com violeta, defini, está bem na direção da luz. Essa outra folha que está voando aqui, que pode ser um pássaro ou uma folha maior, ela tem uma camada de violeta por cima, então ela foi para trás. E isso é que faz a gente brincar com esse frente e trás. Esse é o mais próximo, mais na luz, mais definido ou mais distante, mais caloroso, né? Então é isso, meus queridos. Desculpem hoje aí a confusão, eu acho que tem a ver também com a minha situação, que está um pouco mexida ainda com essa coisa da minha gatinha. Nenhuma vez até hoje aconteceu de ficar lento assim a internet, mas eu acho que eu estou lenta. Então, eu quero encerrar. Dá para lhe compreender bem, Simone. Como é que é, Pedro? Dá para lhe compreender bem. Ah, que bom, que bom. Então eu quero encerrar com o fechamento que a gente faz, cruzando as mãos sobre o peito, fechando os olhos, imaginando
todo esse calor do violeta, que é essa cor última, que um passinho a mais além, a gente chega na escuridão total. Mas esse violeta é muito especial, nos aquece, nos protege, vive no nosso coração e nos prepara para sair. Obrigada. Obrigada a você. E eu vou agora Simone. o link lá no nosso canal, por isso que muita gente confundiu, porque eu coloquei lá o link da última aula e eu copiei hoje pensando que era o link da normal de fazer o curso e foi da última aula. Quando eu conseguir subir, eu coloco lá o link dessa aula também, tá? Obrigada, gente. Obrigado. Muito obrigada, Simone. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.